É uma grande alegria estar aqui. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão animados? Preparados aí para mais um semestre? Já sei que vocês começaram, não foi hoje, né? Foi segunda-feira, com a aula do professor José Miguel, do professor Marcos Diniz, uma aula ali excelente. Eu acompanhei a aula, aprendi muito também com a aula dos nossos professores. E quero me apresentar primeiro, né? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Eu me chamo Thiago Coelho e minha formação é em engenharia civil, tá? Então eu fiz aqui a UFPA, eu fiz a graduação em engenharia civil, mas o meu mestrado e meu doutorado, que também já foram concluídos, foi em matemática. Então deu para perceber que eu estava em engenharia civil, mas eu sempre ficava muito ali para matemática, né? Eu ficava dividido ali, engenharia, matemática, até que um belo dia eu escolhi, eu falei, não, vou seguir área matemática, vou seguir área docente, o que é normal, né? Às vezes a gente entra assim no curso de engenharia, mas quando vê, não, eu gostei tanto de matemática que eu vou seguir por essa linha. Você não precisa sair, né? Pode fazer mestrado em matemática, doutorado em matemática. Então, foi assim comigo e acabei me tornando professor. Fui monitor do Projeto Newton, tá? Para quem não sabe também. Fui monitor em 2013, foi quando o Projeto Newton iniciou aqui os trabalhos na UFPA. Eu estava aqui como monitor. Eu não tive a oportunidade de ser aluno do Projeto Newton, que nem vocês. Porque quando ele iniciou, eu já tinha feito cálculo 1 e cálculo 2. Né? O meu cálculo 1 foi bom, mas o meu cálculo 2 foi um desastre, infelizmente, porque a gente quase não teve aula, e aí ficou, enfim, tivemos os problemas, se a gente teve 5 aulas foi muito, e aí acabou ficando aquela lacuna na nossa turma, né? Mas aí eu tive que correr atrás, tive que aprender cálculo 2, e por isso que eu sempre digo, aproveitem o Projeto Newton, aproveitem toda essa estrutura. Logo quando eu cheguei, eu lembro, o primeiro dia que eu vim para cá, como monitor, eu olhei tudo isso, eu fiquei fascinado. Eu falei, que isso? Parece que eu estou numa televisão mesmo, né? Num auditório de televisão. Então, a equipe ali super capacitada, os professores, eu fiquei assim, achando tudo excelente, né? Tentei aproveitar ao máximo e eu espero também o mesmo para vocês, tá bom, gente? Então, hoje nós vamos iniciar o conteúdo, né, de cálculo 2. Eu não sei como é que vocês... O que vocês esperam, né, na verdade, da disciplina Cálculo 2? Eu espero que vocês já estejam aí cheios de expectativa. Vocês já passaram pelo Cálculo 1, né, vocês já aproveitaram bastante coisa, né, do Cálculo 1, já sabe o que é limite, já sabe o que é derivada, já sabe o que é integral, já sabem trabalhar muito bem com isso, né? Então, vocês não têm nenhuma dificuldade, vocês estão aqui hoje, estão felizes, né? No cálculo 2, o que nós vamos estudar? Né? Qual é o principal do cálculo 2? Se em cálculo 1 vocês aprenderam limite, derivada integral, em cálculo 2 vocês vão aprender limite, derivada e integral. De novo, professor, mesma coisa, eu já sei isso, eu sei que você já sabe. Só que lá no cálculo 1, vocês olhavam limites, derivadas, integrais, numa outra ótica, né? A gente vai até falar um pouquinho disso hoje. Mas em cálculo 2, a gente vai olhar numa outra ótica, ou melhor, num outro espaço. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar espaços no RN, tá bom? Os espaços RN, a reta, o R2, o R3. Vocês vão ver que muita coisa vocês já sabem. Vocês vão ver, mas isso aí eu já estudei, sei lá, desde o meu ensino fundamental, eu vejo isso daí. Mas tudo bem, não tem problema, porque para você começar a avançar no conteúdo, você tem que pegar um básico primeiro, né? Então, vocês vão ver, muita coisa vocês já sabem, mas não tem problema, podem tirar as dúvidas de vocês, qualquer coisa, podem vir no microfone, você já sabe como é que funciona aqui, né, o Projeto Newton. Então, vamos lá, vamos para a nossa aula. Como eu falei, hoje nós vamos começar com espaços RN. Então, talvez vocês ainda não tenham visto essa nomenclatura ainda, né? Mas vocês vão ver que, na verdade, muita coisa que a gente vai estudar aqui hoje, você já sabe. Bom, o que são os espaços RN? Né? Então, para começar, eu vou começar com o primeiro exemplo, o mais básico de todos. A gente vai começar pelo espaço R1, tá? Então, quando eu digo assim, ó, RN, esse R você já conhece, né? É o conjunto dos reais. O conjunto dos reais é a união dos racionais com os irracionais. E por que tem esse N aqui em cima? Porque você vai ver, na verdade, que esse N, já adiantando um pouquinho, mas é como se fosse a dimensão do espaço. Então, a gente vai trabalhar R1, R2, R3, R4, R5 e assim sucessivamente.
Mas primeiro, né? O primeiro espaço que a gente vai trabalhar é o espaço da reta, ou seja, o espaço real. O que é, gente, o espaço real? Né, provavelmente vocês já estudaram ele, já desde no fundamental. Ele, como eu falei, é aquela união dos racionais com os irracionais. Hoje, a gente vai definir ele dessa forma aqui, ó. Os reais é o espaço formado por aqueles números. X, tal que X é um número real. Bom, quando eu digo número real, é provavelmente todos aqueles que você pode pensar, né? Os números naturais, 1, 2, 3, 4, os inteiros, menos 1, menos 2, menos 3, os racionais, que são aqueles que você pode escrever em forma de fração, e os irracionais, que são aqueles que você não pode escrever em forma de fração. Um exemplo muito comum, por exemplo, é o número π. Então, o conjunto dos reais é aquele que engloba todos esses números aí que vocês já conhecem. Aqui, então, dispensa explicações, né? Quem é o R2? Então, vamos lá, o espaço R2 agora. O espaço R2 nada mais é do que como se fosse o produto de dois espaços reais. Então, por exemplo, eu posso definir o espaço R2 dessa forma aqui, tá, gente? O espaço R2 é o conjunto dos pares ordenados, olha lá. Então, se antes você tinha só um número, agora você vai ter dois, ou seja, você vai organizar os números em pares. Então, antes você só tinha o número 1, só tinha o número 3, número 2 sobre 5. Agora você vai ter dois, você vai escolher aqui, ó, um par, um número x e um número y, onde cada um desses números, x e y, eles são números reais também, né? Então, exemplos aqui, por exemplo, você tem o número 1, o par 1, 2. Simples assim. Você vai ter o par 1 sobre 2 menos 3. Outro exemplo. Você vai ter o número π e 0. Então, até aqui, nenhuma dificuldade, sem problema nenhum, né? Então, você olha isso aí e fala, professor, essa aula, muito fácil essa aula. Isso aí tudo eu já sei. Não tem problema. O bom de você já saber, né, que a gente só vai revisar aqui as coisas. Daqui a pouco a gente vai ver justamente a parte geométrica, né? O que significa os reais, o que significa o R2 na reta, no plano, no espaço. Da mesma forma, até aqui o R2 você já está acostumado, né? Você já viu isso várias vezes. Agora a gente vai para o R3. Aí você vai pensar, nossa, o R3. Só que o R3, gente, o espaço R3, ele só vai seguir a mesma linha de raciocínio. Ora, se lá nos reais você tinha só um número, no R2 você vai ter um par de números reais. Aqui, no espaço R3, você vai ter agora 3 números. Você vai ter um terno ordenado. Não é mais par ordenado, agora são 3. Então, eu posso definir o R3 dessa forma aqui, ó. Eu vou definir o R3 como sendo o terno x, y, z. Ó, agora você vai ter 3 números, tais que esses 3 números, eles são números reais. Exemplos. O número 1, 0, 0 faz parte do conjunto R3. O número 0,5 é π e o número de Euler faz parte do R3. Então, até aqui você percebe que entender os espaços Rn não traz nenhuma dificuldade, porque você tinha o real, era um número, o R2, 2 números, e o R3, 3 números. Então, seguindo esse raciocínio, e aqui eu fiz de propósito, eu não quis começar logo pela parte geométrica, porque a primeira coisa que eu quero que você entenda é que se eu for seguir esse raciocínio aqui, eu te pergunto, existe alguma dificuldade, agora que você já sabe aqui das definições, em definir o espaço R4, por exemplo? Vocês mesmos agora poderiam perguntar aqui, olha, façam aí no caderno de vocês, o que seria o R4? Você já sabe o que é. Ou seja, o R4, você não ia pegar mais 3 números, você ia pegar 4 números. Ia ser x, y, z e w, onde você ia organizar lá os números em grupos de 4.
O R5, a mesma coisa. O R6, o R7, o R8, e assim sucessivamente. Então, pensando assim, gente, eu vou definir logo aqui o que seria o espaço Rn. Já de forma geral, né? Já que eu já sei o que é o R1, R2, R3, a gente não vai ficar aqui R4, R5, senão a gente vai ficar para sempre aqui. Então, o que é o Rn? Bom, como agora já não tenho limite para n, né? Não vou ficar colocando x, y, z, porque vai faltar letra. Então, eu vou colocar assim, ó. Vai ser x1, x2, aqui eu vou colocar reticências, e vai até xn. Então, é o conjunto aqui desses números ordenados dessa forma. Agora vai ter n casas, tais que cada número desse, x1, x2, até o xn, são o quê? São números reais. Então, aqui a gente não tem limite, né? Você pode organizar aí de várias formas. Até aqui tem alguma dificuldade? Tá tudo fácil, né? Sabe, vocês conhecem aquele... Tem um meme na internet famoso que é assim, eu na aula de matemática, né? Aí tá, você olha para o quadro, aí tá assim, o professor fala assim, 1 mais 1 igual a 2. Aí você abaixa a cabeça, quando você olha de novo, tá assim uma integral tripla, tá ali uma série de Fourier e tudo mais, não sei se vocês já viram isso daí. Aí o aluno vê esse meme, né? E pensa assim, matemática é muito difícil por conta disso, né? Só que vocês não entenderam a essência do meme. Não é isso que o meme quer dizer. Ele não quer dizer que matemática, cálculo é difícil. Ele quer dizer que o cálculo, ele sempre começa por essas coisas muito fáceis. Por exemplo, isso aqui, se caísse na prova, vocês iam ter alguma dificuldade? Não. Eu não vou dizer que não vai cair na prova, vai cair. Só que vai cair isso misturado com outros conteúdos. Mas, de qualquer forma, o cálculo, ele começa fácil. Ele começa. O cálculo, ele vai dando passos, um de cada vez. Então, não menospreze esse nosso início aqui, tá, gente? Apesar de ser fácil, ela está muito fácil, aproveite. Cada passinho, acompanhe, porque senão, se você não acompanhar, se você olhar assim, isso aqui está muito fácil, não preciso nem assistir, não preciso nem prestar atenção. Aí, quando você se der conta, você vai olhar para o quadro, aí vai ter aqui uma integral tripla aí para você resolver, uma derivada parcial, aí você já vai ficar perdido, né? Mas a moral da história é que o cálculo ele é assim mesmo, ele começa fácil. E se você acompanhar cada passo, no final ele vai terminar fácil. Só que aí depende de você, se esforçar em cada degrau. Bom, então aqui, ó, não tem nenhuma dificuldade. Se eu definir o Rn dessa forma que eu coloquei aqui para vocês, eu poderia dar aqui, de novo, vários exemplos, né? O que seria um exemplo aqui, por exemplo? Agora que eu já coloquei o Rn, né? Então, por exemplo, esse elemento aqui, ou então esse vetor aqui, que eu posso chamar de vetor, 1, 2, 0, menos 1. Esse nosso amigo aqui, ó, 1, 2, 0, menos 1. Eu posso dizer que ele é um vetor, por exemplo, então ele é um elemento de que conjunto? Ele é do R2? O que vocês acham? Não, ele é do R3? Não, ele já é de qual? Do R4. Porque você só contar aqui, ó, 4 elementos, então eu posso dizer que esse aqui, ele pertence ao conjunto R4. Da mesma forma, se você tiver aqui, por exemplo, esse número aqui, 2, 7, 0, 0 de novo, menos 1, π. Esse número aqui, ó, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, professor, então já sei, esse daqui é um elemento já do R6. Isso mesmo. Então, você pode dizer aqui, ó, isso daqui faz parte do elemento R6. Então, pronto. Então, hoje você pode sair daqui, já de primeiro você pode sair daqui falando assim, olha, eu já sei trabalhar com o conjunto R5, R6, com a 8ª dimensão, já sei trabalhar. E é verdade, gente, porque a gente vai ver daqui a pouco a parte geométrica, mas todo mundo que faz parte desse conjunto aqui do R4 é um elemento, é um ser da 4ª dimensão. É verdade. Esse daqui, ó, qualquer elemento que faz parte desse conjunto aqui é um elemento da 6ª dimensão. Então, pronto, você pode sair daqui já falando, olha, eu já sei trabalhar até 10ª dimensão, 20ª dimensão, porque a gente trabalha aqui dessa forma. Agora, antes de eu passar para a parte geométrica, é importante entender aqui algumas operações, tá?
o que você pode e não pode fazer com elementos aqui que estão nos espaços Rn. Eu não sei se vocês já estudaram, provavelmente sim, né, estão em cálculo 2, vocês já devem ter visto álgebra linear. Na álgebra linear, vocês veem uma matéria lá que são espaços vetoriais. Então, você aprende o que é um vetor, né, o que é um espaço vetorial, aí sai daquela... A gente está acostumado lá no ensino médio, eu, pelo menos, eu tive esse baque, né? Eu saí do ensino médio achando que vetor era só aquela seta, né? Desculpa, tinha uma seta aqui orientada, aí pronto, vetor era só isso. Aí quando você entra na universidade, você vai para a álgebra linear, aí o professor de vocês fala assim, olha, uma matriz é um vetor também. Aí você fica, uma matriz? Uma função é um vetor também. Aí você fica, égua, como assim? É porque é uma questão de definição. Na verdade, vetor é um elemento de um espaço vetorial. O que é um espaço vetorial? É um conjunto que obedece a algumas regras. Então, esses conjuntos aqui, ó, R2, R4, Rn, eles são espaços vetoriais. Quando eu digo que eles são espaços vetoriais, quer dizer que existem algumas operações neles que estão bem definidas. Elas que a gente vai ver agora, tá? É a operação de soma e de multiplicação por um escalar. Mas antes, eu só preciso dizer para vocês quando é que um vetor vai ser igual a outro. Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, vou colocar aqui operações no Rn. Bom, acho que a primeira operação, que não é bem uma operação, na verdade, né? Vou colocar aqui número 1, mas não chega a ser bem uma operação. Como é que você vai identificar quando um vetor é igual a outro? Então, digamos que você tem aqui um vetor x. Bom, se ele está em Rn, então ele vai ser x1, x2, vai embora, até xn. E você tem um outro vetor aqui desse espaço que eu vou chamar de y. Então, já que é y, eu vou colocar aqui y1, y2 e vai embora, yn. Muito bem, você tem aqui dois elementos do Rn, e aí você quer saber se x e y são iguais. Quando é que você pode afirmar isso daí? Então, ó, x vai ser igual a y se, e somente se, cada uma desses elementos aqui, na ordem que ele está, foi igual. Então, por exemplo, x só vai ser igual a y se x1 é igual a y1. Da mesma forma, x2 é igual a y2. E aí você já sabe que vai embora. Até xn ser igual a yn. Então, ó, você só pode afirmar que dois vetores são iguais se em cada coordenada houvesse igualdade. Ah, se tem lá um vetor, que eu vou colocar aqui, um exemplo. Exemplos. Você tem aqui, ó, esse vetor 3, 2 e 1. E você tem o vetor 1, 2 e 3. Os dois são da R3, beleza? Então faz sentido eu perguntar se eles são iguais ou não. Agora eu te pergunto, eles são iguais? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, né? Por quê? Ah, professor, mas aqui, ó, eu tenho 3, o 2 e 1, e aqui eu tenho 3, o 2 e 1. Só que eles não estão na mesma ordem. Então, para ser igual os vetores, cada coordenada, a primeira tem que ser igual à primeira do outro, a segunda é igual à segunda do outro, e assim por diante. Então, nesse caso aqui, ó, eu afirmo que esses dois vetores, eles são vetores diferentes. Tá? Para ser igual, tinha que ser algo assim, ó. Eu tinha que ter, por exemplo, o vetor 4, 0, π, menos 1. Do outro lado, eu tenho que ter 4, 0, π e menos 1. Aqui, quando você olha esses dois vetores, você compara primeira coordenada, segunda, terceira, quarta. É tudo igual? É. Então, posso afirmar que eles são iguais? Sim. Então, nesse caso aqui, eu afirmo que este vetor, este elemento do R4, é igual a este outro elemento do R4. Então, tranquilo, né? Agora, bora para soma. Como é que eu faço para somar dois vetores? Que você já sabe também, na verdade, né? Hoje a aula aqui, acho que 100% da aula hoje você já sabe, na verdade.
Talvez, quando a gente for entrar na parte geométrica, né, tenha alguma novidade para vocês. Vamos lá, segunda propriedade. Agora sim, né? Soma no RN. Vou colocar assim, soma. Poderia colocar soma de vetores também, mas não tem problema. Vou colocar aqui, soma no RN. Como é que você soma dois vetores do RN? Então, mais uma vez, imagina que você tem lá aquele x e aquele y. X é x1, x2, x3 até xn. O y é a mesma coisa. E aí você quer somar os dois. Então, por exemplo, tem aqui, ó, x e y são elementos ou vetores do Rn. Eu quero somar esses dois. O que eu faço? Como é que eu vou somar x mais y? Nesse caso, eu vou somar cada coordenada. Tá? Então, eu vou pegar a primeira coordenada do x, que é x1, e vou somar com a primeira coordenada de y, que é y1. Então, vai ficar... A primeira coordenada desse vetor aqui vai ficar x1 mais y1. Da mesma forma, na segunda coordenada, eu vou colocar x2 mais y2. E cada coordenada eu vou fazer a mesma coisa, até que no final vai ficar xn mais yn. É claro que, quando eu falo soma, gente, isso inclui também a subtração. Tá? Acho que vocês já sabem, mas toda subtração, na verdade, é uma soma, né? Você está somando com o simétrico. Então, se eu digo que vale para a soma, ao mesmo tempo também vale para a subtração. Então, se eu tivesse aqui x menos y, ia ficar x1 menos y1, x2 menos y2, e assim por diante. Exemplo. Se eu tiver, por exemplo, se eu quero somar esse elemento aqui, 2, 0 e menos 1, vou somar mais 6, 1 e 1. Se eu quero somar esses dois elementos aqui, mesma coisa, eu vou somar em cada coordenada. Então, nesse caso aqui, ó, a soma desses dois vetores vai ficar, na primeira coordenada, 2 mais 6. Vou colocar aqui 2 mais 6. Na segunda coordenada, 0 mais 1. Vou colocar aqui 0 mais 1. E na última, menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1. Quando você aplica nessas somas, 2 mais 6, 8. 0 mais 1, 1. E aqui, menos 1 mais 1, 0. Então, esse vetor aqui seria a soma desses dois vetores. Tá? Subtração, mesma forma. Vou fazer um exemplo aqui, mas também não tem mistério, tá? Com a subtração. Então, por exemplo, bora pegar um do R4, né? Só para dizer que eu coloquei uma dificuldade a mais. Então, bora pegar aqui, por exemplo, sei lá, 1 sobre 2, 1, 0, menos 2. Aí eu vou subtrair de 1, 2, 1 e menos 3. Pronto. Vamos lá, agora eu estou no R4, né? Vamos lá, vou subtrair aqui, ó, em cada coordenada. Então, isso daqui vai ser igual. Eu vou pegar 1 sobre 2 e diminuir de 1. Depois eu vou pegar 1 menos 2. Depois eu vou pegar 0 menos 1. E por último, eu vou pegar menos 2, o menos daqui e agora o menos 3. Então, eu vou colocar até entre parênteses de novo aqui. Pronto. E aqui eu fecho. Agora é só a gente operar aqui a subtração. Então, vai ficar, bom, meio menos 1, menos meio. Então, eu vou colocar menos 1 sobre 2. Aqui, ó, 1 menos 2, menos 1. 0 menos 1, menos 1 de novo. Aqui, menos com menos vai dar mais. Então, menos 2 mais 3 vai dar 1, positivo. Então, isso daqui seria o resultado aqui da minha operação, da minha diferença. Estão entendendo, gente? Tá tranquilo? De boa? Beleza, né? Ah, pessoal, vai ficar mais difícil? Não, claro que não. Acompanhando cada degrau vai ficar sempre fácil, tá? Não se preocupe. Até quando vocês tiverem limite lá no R2 vai estar fácil também.
Vamos agora para mais uma operação nesses espaços aí, Rn. Aqui. Vamos lá, agora a gente vai ver outra operação que também é possível nesse espaço, né? É uma multiplicação por escalar. Aqui eu estou usando uma linguagem já de álgebra, mas que quem já fez, né, já entende muito bem, mas não se preocupe também, quem ainda não fez. Quando eu falo escalar, você pode pensar só que é um número mesmo, um número real, tá bom? Então é como se eu estivesse multiplicando um vetor lá, vocês vão ver aqui, por exemplo, digamos que eu tenho x, é um elemento do Rn. Aí agora eu pego um alfa, só que um alfa, ele não é do Rn, ele é dos reais. E agora eu vou multiplicar alfa vezes x. Ah, professor, mas o alfa não é do Rn, o alfa é dos reais. Eu posso fazer isso? Pode. Você pode fazer isso quando está no R. Porque se eu digo que o alfa aqui, ó, pertence aos reais, eu chamo ele, nesse caso, de um escalar, tá? Isso aqui é uma linguagem de álgebra também. Então, nesse caso, ó, se o alfa pertence aos reais, então eu posso chamar ele de um escalar. Então, um escalar eu consigo multiplicar com um vetor. Isso está bem definido. E como é que eu faço isso nesse caso aí? Vamos lá. O que significa eu pegar o alfa e multiplicar com x? Que operação eu vou ter que fazer? Então, vamos lá. Alfa x seria nada mais, nada menos do que eu pegar essa minha constante, né, já que é uma constante, e eu vou multiplicar em cada coordenada. Então, quando eu multiplico alfa vezes x, eu vou ter que multiplicar alfa vezes x1, alfa vezes x2, alfa vezes x3, até alfa vezes xn. Tá? Então, você vai pegar o seu escalar e multiplicar em cada coordenada do seu vetor x. É normal, nesse momento, né? Pelo menos a primeira vez que você está vendo isso daqui, você já imaginar, né? Pelo menos é intuitivo para a gente, né? Você pensa assim, então, eu já sei. Se eu pegar, por exemplo, o y, aqui eu tenho um x aqui no Rn, eu tenho y no Rn. Então, se eu pegar x vezes y, é só pegar x1 vezes y1, x2 em cada coordenada. Não necessariamente, tá, gente? Então, essa questão da multiplicação, a gente ainda vai ver como é que você multiplica vetores. Mas, a priori, a única coisa que você pode fazer, até aqui pelo menos, é pegar um escalar e multiplicar com vetor. Isso você pode, tá? Então, cuidado. Então, multiplicação por escalar, mais uma vez, é quando você pega um vetor e você pega uma constante e multiplica os dois. Aí, nesse caso, você pega a constante e multiplica em cada coordenada. Um exemplo aqui bem básico disso. Se eu pegasse, por exemplo, pegar aqui um vetor, pegar no R6, só para... Exemplo, se eu pegar aqui um vetor 7, 5, 11, 0, menos 1, menos 10, pronto. Ó, então, a gente já sabe que esse vetor aqui, ó, como ele tem 6 coordenadas, nós estamos aqui no nosso R6. Agora, eu vou pegar um número. É o número 2, né? Já que a gente só está aqui, só para ser didático, eu vou pegar o número 2. O número 2, ele é um número real. Então, está aqui, o número 2 é real. E agora, eu vou multiplicar 2 vezes esse meu vetor aqui. Então, eu vou pegar 2 vezes... Aqui, como o vetor é grande, né, você poderia chamar ele de x. Aqui só ia aparecer 2 vezes x, mas não tem problema. Vou colocar ele todo aqui de novo. Então, vai ficar 2 vezes 7, 5, 11, 0, menos 1 e menos 10. Nesse caso aqui, ó, vou continuar aqui embaixo, eu vou simplesmente multiplicar o 2 em cada coordenada. Então, aqui, 2 vezes 7, 14. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 11, 22.
2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes menos 10, menos 20. Então, pronto, né? Só multipliquei em cada um. Alguma dificuldade? Tranquilo, né? Beleza. Bom, então, com isso, a gente termina as operações mais básicas, né? Basicamente são essas. Claro que tem aquela questão de, existe aqui, se você multiplicasse, por exemplo, por 0, todo mundo ia zerar. Se você multiplicasse por 1, ia continuar a mesma coisa, então é como se 1 fosse o elemento neutro. Se você pegar um vetor, somar com o simétrico dele, ia dar o vetor nulo, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. Isso você já viu lá em álgebra linear. Para cá, hoje, para a gente, né, de forma prática, o que eu quero relembrar com vocês é justamente essas 3 operações. A primeira nem é operação, só dizer quando um vetor é igual ao outro. A segunda é você somar os vetores. E a terceira, justamente quando você multiplica um vetor por um escalar. Beleza? Tá. Agora, a gente vai continuar estudando, né, tanto o R1, R2, R3, só que de uma forma geométrica. Tá? Então, geometricamente falando, quem seriam esses conjuntos que a gente acabou de ver? Mas, pelo menos, gente, você já consegue perceber que você já pode trabalhar com esses espaços R3, R4, R5, por mais que você ainda não tenha uma visão geométrica deles, você já consegue operar com eles, somar, multiplicar e tudo mais, como a gente já viu aqui. Agora, geometricamente falando, geometricamente falando, né? Ou seja, quem seriam os reais, geometricamente falando? Quando a gente fala dos reais, de forma geométrica, eu estou falando de uma reta, por isso que ele também é chamado de reta, quando eu falo assim, eu estou nos reais, eu estou na reta. Uma reta orientada. Então, por exemplo, você tem aqui uma linha, né? Só que agora você tem que ter uma orientação. Por convenção, normalmente a gente coloca a orientação para cá, né? Então, para cá seria o sentido positivo. Às vezes, você poderia colocar para cá, não tem problema, para cima, para baixo, mas por convenção a gente coloca assim. Então, você tem aqui uma reta orientada. Nesse caso, o sentido é para cá. Onde nessa reta você vai ter os elementos que a gente trabalhou aqui. Então, por exemplo, você vai ter a origem da reta. A origem, eu posso colocar aqui, ó, o 0. Da feita que eu determinei aqui uma orientação, ou seja, para cá, então, a partir do 0, eu vou ter aqui os números positivos, do lado direito. Do lado esquerdo, nesse caso aqui, eu vou ter os números negativos. Então, aqui a gente vai determinar uma unidade de medida, né? Então, bora dizer que uma unidade, por exemplo, está bem aqui. Então, ó, isso daqui é uma unidade. Então, a cada pedacinho exatamente igual a esse daqui, vai vir agora o número 2. Depois, usando a mesma distância para cá, vai ter o número 3. E assim vai embora, né? Da mesma forma, usando a mesma distância para cá, eu vou ter o menos 1. Usando a mesma distância, eu vou ter mais ou menos aqui o menos 2. Claro que não são só os inteiros, tá? Por exemplo, entre 1 e o 2 vai ter 1,5, entre o 0 e 1 vai ter o meio, entre o 3 e o 4 vai ter o número π, coisa que você já sabe. Agora, o que é importante falar, gente, é que perceba que existe uma relação, uma bijeção entre a reta e o conjunto dos reais. O que eu quero dizer com isso? Que da feita que você determina aqui, ó, uma reta orientada, e você diz onde é o 0, e você diz qual é a sua unidade de comprimento, quanto que cada pedaço vai ter, então, da feita que você define isso, você já sabe o lugar de cada número. Tá? Então, por exemplo, se aqui você disse que é a origem, e você está falando que aqui esse espaço seria uma unidade de comprimento, então aqui seria 1. Não tem espaço para outro número. Usando a mesma unidade de comprimento, então aqui deveria ser o 2. Ah, mas eu posso mudar, no lugar do 2, eu pôr aqui 0, 1 e menos 2? Não. Ah, eu posso colocar aqui como se fosse o 2 e ao mesmo tempo o lugar do 5 aqui? Não. Tá? Então, para cada número nesse conjunto aqui, existe um ponto aqui na reta.
assim como a cada ponto aqui na reta vai estar relacionado a um número nesse conjunto. Então, existe uma bijeção. É como se fosse uma relação aí injetora e sobrejetora, tá? Entre esse conjunto aqui e essa reta. É isso que dá sentido a essa questão geométrica. Por que eu consigo representar os reais de uma forma geométrica? Porque existe essa relação de bijeção. Tá? Então, por exemplo, da feita que eu determinei as regras, coloquei a linha, coloquei a origem, coloquei quanto é cada unidade de comprimento, então agora eu consigo marcar aqui todos os pontos reais nessa minha reta. Tá? Mas aqui também, até então, novidades, não, né? Reais era isso daqui mesmo, que vocês já estavam acostumados. Um exemplo de algo que seria desse conjunto real, ou seja, algo que teria uma única dimensão, né? Porque você percebe que nesse caso aqui, por exemplo, nesse mundo aqui, nesse universo, faz sentido você perguntar assim, quanto é a altura de alguma coisa? Não, né? Não faz sentido, porque se você olhar, esse mundo aqui dos reais, ele só existe em uma única direção. Então, por exemplo, se você tiver alguém bem aqui, ó, esse pontinho bem aqui, esse pontinho faz sentido ele andar para a direita? Faz. Faz sentido ele andar para a esquerda? Faz. Agora, faz sentido ele subir? Não. Faz sentido ele descer? Não. Por quê? Porque neste mundo aqui dos reais, só existe uma única direção, só existe uma única dimensão. Aí você pode pensar, claro, no nosso mundo real, você pode pensar numa corda, você pode pensar num fio, são coisas que, professor, mas tem espessura, uma corda ela vai ter uma espessura, tá, tudo bem, mas sem muito rigor, você pode pensar numa corda esticada como se fosse algo de uma única dimensão, algo que fosse desse mundo aqui dos reais. E agora, pensando nisso, quem seria, então, o R2? Então, geometricamente falando, no caso do R2, gente, é quando eu já vou colocar aqui mais uma direção. Só que se você perceber, ó, o R2 é como se fosse esse produto aqui, né? De reais com reais. Em álgebra você também vê isso daqui. Então, na verdade, é como se eu estivesse pegando aqui, ó, um eixo dos reais e juntando com outro eixo dos reais. Então, ó, perceba que de forma horizontal é como se eu tivesse uma reta aqui. E de forma vertical também. Então, ó, nesse caso, o R2 vai ser esse produto cartesiano. É quando eu pego um elemento de uma reta aqui e eu pego outro elemento de outra reta. Então, vocês já estão acostumados com o plano. Esse eixo horizontal é o eixo das abscissas. A gente está acostumado a colocar x, né? E o eixo vertical é o eixo das ordenadas, que a gente está acostumado aqui com a letra y. Só que lembra, gente, o que é o R2? O R2 não é o dos ordenados? Então, o que é o par ordenado? Você não vai ter, por exemplo, aqui ó, um par AB. Então, de que forma eu posso organizar isso daqui no plano? É fácil. É só pensar que o meu primeiro elemento do par ordenado seria o elemento das abscissas. É como se o A aqui fizesse parte do eixo X e o B fizesse parte do eixo Y. E como é que eu junto os dois? Então, eu pego ó, o elemento A, eu vou procurar ele no eixo X, digamos que o A esteja, exemplo só, né, bem aqui. Achei o meu ponto A, achei a minha abscissa A. Agora eu vou procurar o B. Onde é que o B está? Só que o B eu vou procurar no eixo das ordenadas. Digamos que o B está bem aqui. E agora, como é que eu faço para juntar os dois? Então, aqui, ó, eu passo uma reta aqui paralela ao eixo Y, cortando aqui o A, e, ao mesmo tempo, eu passo uma reta paralela ao eixo X, cortando o B. Claro que essa reta ia se estender para baixo, para cima, para cá, só que só me interessa o encontro delas. Isso eu estou falando de coordenadas retangulares, tá? Mas vocês vão ver que existem outras coordenadas mais interessantes, né? Tão interessantes quanto essa, na verdade. Então, está aqui, ó. Então, em coordenadas retangulares, é assim que eu me organizo. Eu coloco no eixo X o meu primeiro elemento, coloco no eixo Y o meu segundo elemento e junto eles dessa forma, ou seja, sempre de forma paralela aqui ao outro eixo. Onde eles se encontram é justamente o meu elemento AB. Claro que vocês aprenderem em física também, que isso daqui você também pode pensar como aquele segmento de reto orientado, né, dessa forma. A gente ainda vai estudar isso,
mas por enquanto você pode entender só dessa forma aqui mesmo, tá bom? Então, da mesma forma, existe uma relação biunívoca aqui, existe uma bijeção. Cada ponto nesse plano corresponde a um único elemento no meu mundo aqui do R2. E cada elemento aqui no R2 corresponde a um único ponto aqui nesse plano. Então, isso tem que ter essa bijeção para eu conseguir montar e conseguir definir e conseguir trabalhar em cima disso daqui. Então, por exemplo, se o AB está bem aqui e eu coloco o AB ainda com o mesmo valor, eu não posso dizer que ele vai estar aqui e aqui ao mesmo tempo. Não, ele só vai estar em um lugar no plano, tá bom? É claro, você pode mudar o eixo, colocar Y orientado para baixo, X para a esquerda, não tem problema. Mas, por convenção, a gente usa isso daqui. Exemplo de alguém que mora nesse mundo aqui R2. Você pode pensar no nosso quadro. De novo, professor, mas tem espessura. Tudo bem, mas aqui, ó, você pode olhar para o quadro e pensar como se ele tivesse só 2 dimensões mesmo. Aqui faz sentido, né? Você dizer assim, ele tem um comprimento e ele tem uma altura. Então, os que vivem nesse mundo aqui, eles só têm 2 dimensões, né? Um quadrado, por exemplo. Ele vive nesse mundo R2 aqui, né? Aqui, ó, no caso do quadrado, eu pergunto, quanto é a base? Faz sentido? Faz. Quanto é a altura? Faz sentido? Faz. Agora, se eu perguntar, qual é a profundidade de um quadrado? Faz sentido? Não, porque quadrado está no R2, ele não vai ter uma terceira dimensão lá, uma terceira direção. Agora, o R3, né? Geometricamente, para eu colocar aqui o R3, eu ia precisar... Claro que o que eu vou fazer aqui é uma representação do R3 no quadro, né? Só que assim, para a gente trabalhar com o R3 ele vai ter 3 dimensões, né? O R3 ele vai ter 3 dimensões. Claro que se eu quisesse desenhar de forma perfeita o R3, eu precisaria daquelas canetas 3D, né? Que eu começava o GIS 3D, que eu desenhava aqui uma direção, aí depois eu puxava aqui para fora a outra. Seria perfeito. Mas claro que a gente sempre dá um jeito aqui, mesmo estando no plano, de conseguir desenhar, ou pelo menos representar quem seria o R3. Então, no caso do R3, você vai ter agora 3 eixos. Ó, você estava acostumado já, deixa eu fazer melhor, que aqui ficou meio apagado. Deixa eu fazer mais forte aqui. Então, você vai ter 3 eixos agora. O eixo X, por convenção, normalmente ele vem para cá, o eixo Y e o eixo Z. Agora que você tem 3 eixos, você vai ter lá 3 números, né? Então, por exemplo, se você tem aqui o número A, B e C, e eu quero representar ele nesse... Agora não é mais plano, agora eu digo que isso aqui é o espaço. Como é que eu represento ele? Eu procuro o meu A no eixo X, procuro o meu B no eixo Y, procuro o C no eixo Z. Tá? Então, digamos que o A esteja bem aqui, por exemplo. Digamos que o B esteja para cá. Bem aqui é o B. Então, ó, na hora que eu for fazer aqui a reta, eu sempre tento fazer de forma paralela, tá, gente? Por exemplo, aqui, ó, quando eu for puxar aqui do eixo X, eu vou puxar paralelo ao eixo Y, tá? Então, eu vou puxar aqui a linha de forma horizontal. Da mesma forma, quando eu for puxar daqui, eu já vou puxar paralelo ao eixo X. Então, perceba que eu vou puxar a linha na diagonal, tá? Isso aqui é bom vocês já irem se acostumando a desenhar aqui no... Então, os pontos vão se encontrar bem aqui. Só que o A e o B, né? Só que está faltando alguém. Está faltando o C. Então, eu vou procurar o C aqui, ó. Digamos que o C esteja bem aqui. Na hora que eu for puxar o C, claro que esse ponto aqui ele vai subir. Como é que ele vai se encontrar com o C? O que você pode fazer aqui, ó, tá vendo essa daqui da origem que vem para cá? É uma reta inclinada. Então, eu vou puxar uma reta aqui, ó, paralela a essa daqui. Então, seria mais ou menos assim. Então, esse ponto aqui, no caso aqui seria o C. Então, esse ponto aqui é o que representa o meu ponto A, B e C. Mais uma vez, para cada elemento do R3, existe só um pontinho ali no meu espaço para eu trabalhar, tá bom? Correspondente. Bom, o espaço não precisa nem dar exemplo, né? Nosso mundo aqui é o mundo R3. Né? O nosso mundo aqui, espacialmente falando, ele é tridimensional.
Aí você pode perguntar, eu sei que muita gente tem curiosidade, por exemplo, com o R4, né? Professor, o que seria a quarta dimensão? O professor Joacir, que foi um dos professores que passaram aqui pelo Nilton também, eu lembro que uma das aulas dele de Cálculo 2, ele dava um exemplo, que o dia que eu ouvi esse exemplo, eu achei tão interessante, que ele tem um livro que se chama Planolândia. Aí o subtítulo é assim, um romance em muitas dimensões. Tá? Procurem. Eu gostei tanto dessa indicação que depois eu fui adquirir o e-book do livro, né? E eu comprei. E esse livro, ele nos dá uma noção do que seria ou como seria você se comunicar com um ser da quarta dimensão, né? Como é que você conseguiria fazer isso? Aí nesse mundo, como o livro diz, é Planolândia. Então na Planolândia, ela é o mundo do R2, onde você tem só elementos do R2 lá. Então você tem aqui, por exemplo, um plano e as figuras moram aqui. Então o personagem principal era um quadrado. Então, você tinha aqui o quadrado e estava na Planolândia. Até que um dia surgiu ali uma esfera. Só que uma esfera, ela é tridimensional. Então você tem ela olhando aqui por cima, né, a esfera. Aí a esfera começou a falar com o quadrado. Aí o quadrado começou a ouvir uma voz, mas ele não sabia de onde vinha essa voz. E aí ele começou a ficar meio intrigado, né? E aí ele falava assim, mas de onde você vem? Onde é que você está? E a esfera falava assim, eu estou aqui em cima, olha para cima. Só que o quadrado não sabe o que é olhar para cima, porque ele está no mundo dele, aí, ó, no plano. Então, para ele, olhar para cima, ele não entendia o que é, ele não conseguia conceber isso daí. Até que a esfera teve uma ideia, ela falou assim, não, então faz assim, eu vou entrar no teu mundo, para ver se tu consegue me enxergar. Quando ela entra aqui no plano, o que aparece aqui? Aparece um círculo, uma circunferência. Conforme ela vai entrando mais aí no plano, o que ia acontecendo com a circunferência? Ela ia aumentando. Claro, até chegar um momento no máximo que ela ia diminuir de novo. Mas perceba, ó, que a esfera, que é do nosso mundo, ela conseguia se comunicar aqui com o quadrado, ela já conseguia se comunicar, mas ele conseguia enxergar ela quando ela entrava no plano. E quando ela entrava, o que ele via? Ele conseguia enxergar a esfera? Não, ele enxergava alguém do mundo dele, uma circunferência, mas que ia aumentando e diminuindo. Então, um ser da quarta dimensão seria alguém que falasse assim para você, olha, sei lá, ia dizer uma direção lá que você não ia saber, porque não dá para te conceber, mas ele ia falar assim, não, então vou entrar no teu mundo. Quando ele entrasse, você ia enxergar só uma parte dele, você não ia enxergar o todo. E conforme ele ia entrando mais ou menos, ele poderia aumentar ou diminuir de tamanho, conforme ele ia se aproximando do nosso mundo. Claro que isso é só uma ideia, né? Só para a gente ter uma noçãozinha, despertar a curiosidade. Na física também usam muito o R4, né, a quarta dimensão, como se fosse o tempo, né, o Einstein, ele já concebia isso daí, a quarta dimensão seria o tempo. E alguns filmes de ficção científica usam bastante isso, mas é só para ilustrar aqui. Então, gente, geometricamente é isso, tá? Agora que você tem aí uma visão geométrica, né, a gente vai entrar agora. Bom, da feita que você tem um espaço ou um plano, ou você tem uma simples reta, você consegue definir algumas coisas interessantes. E uma das coisas interessantes é a noção de distância. Como é que você calcula uma distância entre dois pontos? Né? Então, é isso que a gente vai começar a ver agora. Então, a gente vai começar com o R1, depois com o R2 e depois com o R3. Então, dando continuidade aqui no nosso material, vamos falar de distância. Distância entre dois pontos. Começando no R1, né? Começando na reta. Então, ó, agora que você já sabe o que é a reta, geometricamente falando, digamos que está aqui a nossa reta, e você tem um ponto aqui, ó, x1, vou colocar x1. E você tem um ponto aqui x2. Bora dizer que a origem está bem aqui. Eu te pergunto, como é que você calcula a distância entre esses dois pontos, entre x1 e x2? Uma forma de você fazer isso, já olhando assim nesse sentido, né? Você pode pegar, ó,
quanto vale esse pedaço aqui, ó, de 0 a x2? Se eu pegar este pedaço, que vai daqui até aqui, e tirar esse pedaço aqui, eu obtenho justamente o que eu quero. Eu quero essa distância aqui. Só que daqui para cá é justamente o que vale x2. Ou pelo menos é a distância dele para a origem, né? É o que a gente chama de módulo de x2, né? A distância dele para a origem. Então, se eu pegar o que vale x2 e subtrair do que vale x1, eu vou ter justamente a diferença que eu quero aqui. Então, na verdade, eu posso dizer que bem aqui entre x1 e x2, eu posso chamar isso daqui de ΔX. Tá? Então, ΔX é como se fosse a diferença de x2 para x1. Então, quem seria a distância entre esses dois? Seria o módulo de ΔX. Né? Quando a gente está falando de distância, a gente está falando de coisas positivas. Né? Então, por exemplo, eu posso afirmar, se eu chamar isso aqui de P1 e esse aqui de P2, então, ó, a distância entre P1 e P2 é simplesmente o módulo de x2 menos x1. Ou módulo de ΔX também, como você quiser. Então, a distância entre dois pontos na reta é simplesmente você pegar x2 menos x1 e colocar aqui, dar esse valor em valor absoluto. Mas, também, tranquilo, no R1 e o R2, né? Mas é importante falar do R1, gente, porque a gente vai usar todo esse raciocínio para calcular a distância também no R2 e depois no R3. Opa. Então, no R2 agora, quando a gente vai para o plano, o que a gente vai fazer? Como a gente sabe que o plano nada mais é do que nossos dois eixos, né? Então, agora aqui no R2. Essa demonstração que eu vou fazer aqui já é conhecida, né? Então, digamos que você tem aqui o plano, nosso plano é XY, aí eu vou ter um ponto bem aqui, ter x1 e está bem aqui o y1. Então, bem aqui eu vou ter um ponto, está aqui. Esse ponto eu vou chamar de P1, ou vou chamar de P também, pronto, vou chamar de P. Só que eu vou ter outro ponto agora, né, no plano. Então, digamos que eu tenho aqui o x2 e bem aqui o y2. E aí, ó, vou juntar aqui os dois pontos. Aqui eu vou chamar de ponto Q. Pronto. Aí eu quero saber qual é a distância entre o ponto P e o ponto Q. Né? Qual é a menor distância, ou seja, quanto vale o segmento de reta aí para ligar esses dois pontos. Ou seja, eu quero saber quanto vale isso daqui, ó, daqui para cá. Quanto vale esse segmento aqui? Aqui eu posso chamar ele de R, vou chamar de R, segmento. Então, eu quero saber quanto vale R. Como é que eu faço? Bom, bem aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou projetar mais um pouquinho para cá, minha reta horizontal, só para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar. Então, ó, olhando só para X, para essa minha projeção em X, bem aqui eu formei um triângulo retângulo, onde a base desse meu triângulo retângulo coincide com essa medida bem aqui. Só que essa medida bem aqui, a gente já viu ainda agora, eu posso chamar ela de ΔX. Da mesma forma, se eu olhar para a altura do meu retângulo, eu percebo que ela coincide com essa distância aqui. Né? Ela é paralela, coincide. Então, essa minha altura aqui, ó, quem é a altura? É eu pegar o y2 menos o y1. Aí eu vou ter justamente essa distância aqui. Então, eu posso chamar ela aqui, nesse caso, de ΔY. Eu tenho triângulo retângulo. Né? Eu tenho ΔX. Eu já sei quem é ΔX. X1 e X2 foram dados para mim. A mesma coisa Y1 e Y2. E eu quero saber quanto vale R. Se você vê um triângulo retângulo, o que você pensa logo? Teorema de Pitágoras. Então, é isso que a gente vai aplicar aqui agora. Então, usando o teorema de Pitágoras, eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado, vou até colocar aqui, pelo teorema, vou abreviar, tá? De Pitágoras. O que eu vou ter? Eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, R ao quadrado, é igual a ΔX ao quadrado, mais
delta y ao quadrado. Aqui, gente, eu coloquei módulo, mas nem precisava, né? Porque ao quadrado sempre vai dar maior ou igual que zero, mas não tem problema. Então, ó, quem é delta x? x2 menos x1. Quem é delta y? y2 menos y1. Então, posso escrever isso aqui de uma outra forma, né? O r ao quadrado vai ser x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Só que aqui está ao quadrado, né? Então, eu posso dizer que o r, ele é raiz. Aqui eu colocaria mais ou menos, só que, como eu estou falando de distância, né? Eu quero só os positivos. Então, seria igual a raiz justamente desse valor aí. Aqui, lembrando que você pode colocar tanto em módulo quanto em parênteses, tá? Não tem problema, já que já está aí o quadrado, né? Então, pronto. Então, você quer saber a distância entre dois pontos que estão lá no nosso R2, você faz um teorema de Pitágoras, na verdade, né? Você pega a diferença entre x2 e x1, eleva ao quadrado, depois soma com essa diferença aqui ao quadrado, e depois tira a raiz quadrada, e pronto, você consegue resolver. Pode fazer um exemplo, pelo menos, né? Para ficar mais claro aí o que a gente quer. Então, exemplo. Vamos fazer o seguinte, ó. Digamos que eu tenha esse ponto aqui, 1 e 1. Esse aqui é meu ponto P. O meu ponto Q, vamos colocar ele aqui, 4. Vou colocar ele aqui para cima, 5. Vou colocar o ponto Q para cá. Pronto. Aí, ó, eu quero descobrir qual é a distância de P até Q. Vou chamar essa distância aqui de R, o valor desse segmento aqui de R. O que eu faço? Usando o que a gente acabou de ver, eu sei que a distância é igual a raiz quadrada. Aí aqui, ó, eu vou subtrair em x primeiro. Vai ficar 4 menos 1 ao quadrado. Vai ficar 4 menos 1 ao quadrado, mais, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui em y, ó, 5 menos 1 ao quadrado, e depois eu vou tirar a raiz disso daqui. 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Então, aqui vai ficar a raiz de 9, mais 5 menos 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, 9 mais 16. 9 mais 16, 25. Raiz quadrada, 5. Então, nesse caso, a distância aqui entre o ponto P e o ponto Q deu 5. Claro, poderia dar uma raiz aí não exata, mas não tem problema também. Se tivesse raiz de 22, 21, não tem problema também. O importante é que você, usando essa fórmula aqui, você consegue chegar no resultado. Tá bom? R3 agora. Como é que eu calculo a distância de R3? Deixa eu fazer, vou fazer para lá já. No primeiro quadro já, até aproveitando aqui mais ou menos. Vamos lá. Bom, no R3 também pode parecer, mas não vamos ter muita dificuldade. Acho que a única dificuldade, entre aspas, é na hora de desenhar. Então, você tem aqui o R3, você tem x, y e z. Como é que a gente vai fazer para calcular a distância? Bom, então, primeiro, bora dizer que eu tenho um ponto, colocar o x1 para cá. Vou colocar o y1 para cá. E vou colocar peraí que eu vou mudar um pouquinho o desenho, tá, gente? Porque do jeito que eu vou fazer não ia caber aqui. Deixa eu fazer de novo. É normal, tá? Na hora que você estiver no cálculo 2, às vezes você vai ter que ficar desenhando de novo, de novo, de novo. Tá, então vamos lá. Vou pegar o x1 mais ou menos para cá já.
o y1 para cá. E o z1 vai estar bem aqui. Então, o meu ponto P, ele vai estar bem aqui. O desenho ficou mais ou menos. Poderia ser melhor, né? Tá bom, mas eu só quero ilustrar, tá? Não tem problema. Então, tá aqui, eu tenho meu ponto P. E ele está bem aqui. Agora eu vou pegar um outro ponto. Vou pegar um ponto mais para cá. Vou pegar aqui o x2. Aqui eu vou colocar o y2. Vou jogar mais para cá. O z vai ficar mais ou menos para cá. Só ajeitar aqui um pouquinho meu desenho. Aqui eu vou colocar meu ponto Q. Ficou mais ou menos, mas é a vida, né? A gente vai melhorando cada vez mais o desenho. Porque eu escolhi um pouco mal os pontos, né? Eu escolhi um para cá, mas tá bom, que a distância aqui não vai ficar... Mas beleza. Então, o que a gente vai fazer, gente? Olha só. Como é que eu faço? Eu quero pegar a distância aqui, ó, de P para Q. E aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou olhar para essa distância bem aqui. Desculpa, eu acho que eu vou ter que desenhar de novo, porque não vai ficar legal. Desculpa, gente. É porque na hora que eu for desenhar, se eu deixasse do jeito que estava, né, ia ficar um negocinho assim, e depois para enxergar um negocinho. Aí se eu não conseguir de novo, eu vou pro GeoGebra, não é possível. Vamos lá. Última tentativa para mim, não é possível. Aí vocês pensam, o professor nem treinou, e olha que eu treinei em casa. Treinar desenho. Para mim, o desenho é uma das dificuldades, sinceramente. Eu, com desenho, eu nunca fui tão bom, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai melhorando junto com vocês. Então, vamos lá. Vou colocar o x1 para cá. Vou colocar o y1 para cá. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor o desenho. Pronto. Colocar o Z1 para cá. Pronto, só uma questão de desenho. Então, eu vou colocar aqui o P. Agora, eu vou jogar o meu Q para cá. Como é que eu consigo agora fazer um desenho bom? Pronto, acho que agora vai ficar melhor. Aqui o Z2. Beleza. Tá, agora você precisa melhorar aqui os detalhes, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui é o meu Y1. Deixa eu ver como é que ficou na tela para vocês. Se fosse o dia da prova, estaria meio que reprovado, né? Mas tá bom. Vamos lá. Então, olha só. Aqui é meu ponto P, aqui é meu ponto Q. Então, ó, eu quero calcular justamente a distância aqui, ó, de P para Q. O que eu vou fazer? Primeira coisa, tá, gente? Olha, eu sei que o desenho... Aqui está o x1, aqui está o y1. Então, bem aqui é o meu ponto x1 e y1, 0 em z. Tá? Bem aqui seria o meu ponto x2 e y2. Se você reparar, se eu quisesse calcular a distância desse ponto para esse ponto, o que eu faria? Eu estou no plano, certo? Aqui, ó, x, y. O z está para cá. Então, olhando só para o plano aqui, ó, o plano x e o plano y, eu tenho essa reta bem aqui, ó. Aí, nesse caso, eu tenho essa reta bem aqui, só que essa reta ela está no plano. Então, eu posso chamar essa reta aqui, ó, de reta R. Tá? Então, tentem enxergar isso que eu vou falar agora para vocês. Quando eu olho só para essa reta R aqui, ignorando a parte Z, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo retângulo bem aqui, ó, gente. Bem aqui eu tenho um triângulo retângulo. Concordam comigo? Ele está achatado. Ele está como se estivesse no chão.
esse triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, ó, eu sei que ele está de cabeça para baixo, mas a base dele aqui, ó, é como se fosse o ΔY. Eu tenho y2 e y1. A altura desse triângulo aqui é o meu ΔX. Ó. Eu tenho x1 e x2. Então, se eu quisesse calcular essa distância aqui, o R, o que eu faria? Eu estou no plano, então meu R seria raiz quadrada, aqui eu vou colocar ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Se eu quisesse calcular o R. Mas você pergunta, tá, professor, mas eu não quero calcular o R. Eu quero calcular a distância, ó, do ponto P para o ponto Q. Então, para que eu estou fazendo essa distância aqui de R? Não, tudo bem. Mas é porque, olha só, se eu pegar essa reta bem aqui e projetar aqui para cima, se eu projetar o meu R, eu até vou colocar aqui, ó, tracejado, se eu projetar essa minha reta R para cá, bem aqui, eu vou formar um triângulo retângulo no espaço. Então, olha lá, eu peguei a minha reta R e joguei ela para cá. Bem aqui, eu tenho um triângulo retângulo, onde quem é a base desse meu triângulo retângulo? A base dele é justamente o R. O desenho está mais... Quando der, gente, eu vou trazer até no GeoGebra, tá bom? Mas está aqui, ó. Então, se eu projetasse o R para cá, a base do meu triângulo seria o R. E quem seria a altura disso aqui? Só que se você reparar, ó, essa distância daqui para cá é justamente o meu ΔZ, porque ela é uma projeção daqui para cá. Ó. Eu estou projetando ela bem aqui. Então, no final das contas, eu vou ter um triângulo retângulo, onde a base é o meu R, a altura é o ΔZ, e, deixa eu tirar o Y1 daí, e aqui eu vou chamar de φ. Então, a minha hipotenusa é o φ, e o φ é justamente a distância de P até o ponto Q. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui mais uma vez, eu vou ter φ ao quadrado é igual a R ao quadrado mais, agora eu já jogo aqui, ó, ΔZ ao quadrado. Só que quem é R ao quadrado? R ao quadrado é aqui, ó. O R ao quadrado, se eu colocasse aqui R ao quadrado, ia ficar ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Ou seja, no final das contas, o que eu queria mostrar para vocês era que a distância de P para Q vai ser a raiz quadrada. No lugar do R ao quadrado, vai ficar ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então, vai ficar ΔX ao quadrado, colocar em módulo, mais ΔY ao quadrado, mais ΔZ ao quadrado. Só que quem é ΔX, quem é ΔY, quem é ΔZ? Isso aqui é x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Então, aqui seria a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Ou seja, depois que você descobre que é isso daqui, você percebe que a execução ela não é difícil, né? Porque como é que a gente fazia lá na R2? Você pegava x2 menos x1 e levava ao quadrado. Pegava o y2 menos y1 e levava ao quadrado. A única dificuldade aqui, dificuldade entre aspas, é que você vai ter agora mais um elemento, você vai ter o z. Então, bora fazer um exemplo aqui. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Não esqueçam. Podem ir no microfone, aproveitem. Vamos lá. Exemplo. Deixa eu fazer aqui o espaço. Deixa eu pegar aqui 1. E vou pegar aqui 1 também. Então, o meu ponto P vai ser o ponto 1, 1 e 1.
o meu ponto Q, vou pegar aqui 2, aqui eu vou pegar o 3, e aqui eu vou pegar 2. Então, aqui é o meu ponto Q, aqui é o meu ponto P, aqui é o meu ponto Q, e eu quero descobrir qual é a distância entre esses dois pontos. O que eu faço? Olha, eu já sei as coordenadas de P. Qual é? Coloquei aqui 1, 1 e 1. E eu já sei a de Q, que eu coloquei, ó, em X ele é 2, em Y ele é 3, em Z ele é 2. Deixa eu colocar aqui X, Y e Z. Então, eu vou escrever aqui, ó, o meu ponto P é o ponto 1, 1 e 1. E o meu ponto Q é o ponto 2, 3 em Y, 1 em Z. Eu quero descobrir qual é a distância de P para Q. O que eu vou fazer? Vou usar a nossa fórmula lá. Então, posso escrever assim, ou posso colocar o φ. Distância de P para Q vai ser raiz quadrada. Aí eu vou fazer x2 menos x1, ou seja, 2 menos 1 ao quadrado, 2 menos 1 ao quadrado, mais y2 menos y1, 3 menos 1 ao quadrado. Opa, errei aqui. Aqui é 2 em Q. Então, aqui vai ficar 3 menos 1 ao quadrado, mais, por último, vai ficar z2 menos z1. Então, 2 menos 1 ao quadrado. 2 menos 1 ao quadrado. Fazendo a continha, 2 menos 1 é 1, 1 ao quadrado é 1 de novo. Vai ficar raiz de 1, mais 3 menos 1 é 2 ao quadrado, 4, mais 2 menos 1 ao quadrado, 1. Ou seja, a nossa distância entre P e Q vai ser raiz quadrada de 6. Alguma dificuldade? Tranquilo? Distância de P para Q, delta x, delta y, delta z, ao quadrado, tira a raiz. Nesse caso aqui, ó, não deu uma raiz exata, não tem problema nenhum. Deixa assim, raiz de 6. Tá? A gente ainda tem aqui alguns minutinhos. Eu queria aproveitar, então, dando continuidade, né, ao nosso assunto, bora falar agora da equação da circunferência, tá, gente? Se der tempo, a gente ainda fala da equação da esfera, mas se não der, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Equação da circunferência. Então, vamos lá. Digamos que você está aqui, ó. Você está no nosso plano aqui, x, y. E bem aqui, você tem o ponto AB. A partir desse ponto, digamos que a gente faça aqui uma circunferência. Ou seja, o centro dela vai ser isso daqui. Então, mais ou menos isso daqui. Pronto. Tá. Okay. Então, vai ficar mais ou menos isso daqui, a nossa circunferência. O que eu vou fazer? Vamos lá. Pega um ponto aqui, qualquer, da minha circunferência. Vou pegar esse ponto bem aqui. Então, do centro até qualquer ponto da circunferência, eu tenho o que nós chamamos de raio. Esse ponto aqui é um ponto qualquer da circunferência. Eu poderia pegar esse. Então, já que ele é um ponto qualquer, eu vou chamar ele de um ponto XY qualquer, tá bom? XY qualquer. Beleza. Mas a gente acabou de aprender qual é a distância entre dois pontos. Ou seja, se eu fosse calcular a distância entre o centro da minha circunferência, que é o ponto AB, com este ponto bem aqui que eu estou chamando de um ponto geral x e y. Se eu fosse calcular essa distância, que eu estou chamando de R, ficaria R, até colocar logo R igual a raiz quadrada. Aí o que eu faria? Eu teria que subtrair em x e y, né? Então ficaria x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, e eu ia tirar a raiz quadrada.
Agora eu vou organizar isso aqui de um outro jeito, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever assim, ó. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Ou seja, isso é igual a isso. Por quê? Aqui eu só elevei ao quadrado dos dois lados, depois eu só inverti aqui a minha igualdade. Então, ó, se eu pegar um ponto aqui geral xy e calcular a distância dele para o centro, a minha equação vai ser essa daqui. Vou ficar com x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Aí você pode pensar assim, professor, mas e se eu pegasse um outro ponto xy? O que ia acontecer? Vamos lá. Se eu pegasse um outro ponto bem aqui, ó, e juntasse daqui para cá, eu te pergunto, se daqui para cá, eu estou chamando esse valor aqui de R, quanto vai daqui para cá? O mesmo R. Porque isso é a característica, mas o que é a circunferência? É justamente o conjunto dos pontos que estão equidistantes do centro, né? Ou seja, são os pontos que estão à mesma distância de um dado ponto, aqui nesse caso é o centro. Então, se eu pegasse um outro ponto aqui e medisse a distância dele para o centro, também ia dar R, porque está na circunferência. Se eu pegasse um outro ponto aqui e jogasse para cá, ia dar R. E se eu fosse calcular x menos a ao quadrado, b menos y ao quadrado, ia dar sempre r ao quadrado. Então, todos os pontos que satisfazem esta equação aqui, eu digo que são os pontos que fazem parte da minha circunferência. Então, note que a gente acabou de demonstrar a equação da circunferência usando uma noção de distância de dois pontos, né? Porque a gente só precisava disso, né? Porque a ideia de circunferência é essa, é os pontos que estão na mesma distância. Então, eu usei a distância de dois pontos para mostrar aqui a equação da circunferência. Então, esta equação aqui é a equação da... Aqui eu vou abreviar, tá, gente? Circunferência. Como é que eu aplico isso daqui, de alguma forma, né? Deixa eu fazer um exemplo bem aqui. Exemplo. Imagina que você tem isso daqui, ó. X ao quadrado menos 2x mais 1 mais y ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 9. Olha lá, você tem x ao quadrado menos 2x mais 1. Aí eu te pergunto, isso daqui é uma circunferência? Como é que você vai descobrir? Para você saber se isso aqui é uma circunferência, você vai ter que organizar essa equação desta forma aqui, ó, para ficar igual à equação da circunferência. Só que aqui, ó, você tem, na verdade, o que a gente chamava lá no 7º ano de produto notável, né? Um dos produtos notáveis era esse. Então, você pode transformar, digamos, tentar pelo menos, essa configuração que está aqui, nessa daqui. Ou seja, eu quero que bem aqui apareça x menos algum número ao quadrado. Como é que eu faço isso? Aí eu olho para cá. Como era mesmo esse produto notável? Era o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aí você vai olhar bem aqui, ó. Ó, se eu escolhesse isso daqui, ó, você tem aqui 3 elementos, né? Você tem 3 elementos. Aí você tem o primeiro é x² e o terceiro é 1. A raiz quadrada disso daqui você pode considerar como x. A raiz quadrada disso daqui você pode considerar como 1. Então, quem são os seus candidatos para essa configuração aqui? É o x e a raiz desse daqui, que é 1. Bora ver se vai dar certo. Quanto é o quadrado de x? X ao quadrado. Menos 2 vezes x vezes 1, 2x. Mais o quadrado de 1 é 1. Ou seja, eu posso escrever esse trinômio dessa forma aqui, ó, x menos 1 ao quadrado. O mesmo raciocínio eu vou usar aqui para y. Opa, aqui é y. Pronto. O mesmo raciocínio eu vou usar para cá, tá, gente? Então, aqui, ó, eu tenho y ao quadrado, aqui eu tenho 4y e aqui eu tenho 4. Aí você para pensar. Aqui, a raiz quadrada de y ao quadrado, você pode considerar y. Raiz quadrada número 4, você pode considerar 2.
Agora você pensa, bora ver, quadrado de y, y quadrado, menos 2 vezes y vezes 2, 4y, mais o quadrado de 2, 4. Então, isso daqui, ó, y menos 2 ao quadrado, é o que vai resultar nesse daqui. Aqui é uma soma. E aqui eu tenho 9. 9 tem raiz quadrada? Qual é a raiz quadrada? 3. Então, eu posso escrever 9 como sendo 3 ao quadrado. Então, ó, olha o que eu descobri. Isso daqui, na verdade, é uma equação de uma circunferência. Qual é o centro dela? O centro dela é 1, 1 em x, 2 em y. E quanto é o raio dela? O raio dela, nesse caso, é 3. Tá? Bora ver isso aqui no GeoGebra. Aproveitar esses últimos minutos aqui que a gente tem. Então, ó, bem aqui nós temos o GeoGebra. Eu creio que você já conhece o GeoGebra, né? Creio que você já tem no celular o GeoGebra. Creio que vocês já treinem com ele todos os dias, né? Acho que vocês já estão bem habituados. Então, vamos lá. Eu mesmo tenho que treinar mais. Olha que eu gosto dele, mas eu tenho que treinar mais. Então, aqui, ó, eu vou colocar a nossa entrada. Então, eu vou colocar a equação que a gente acabou de descobrir aqui, está no quadro. Então, vai ficar x menos 1, só que aqui, ó, está faltando ao quadrado. Ó, nota que, por enquanto, ele só me deu uma parábola, né? Mas porque eu não terminei a minha equação ainda. Então, x menos 1 ao quadrado, mais, vou abrir parênteses, y menos 2 ao quadrado, igual, aí aqui eu vou colocar, posso colocar 9 ou 3, tanto faz. Vou colocar 9 aqui. Pronto. Então, ó, bem aqui eu tenho a nossa circunferência, onde o centro dela, ó, o centro é 1 e 2. Pronto. Então, está aqui o centro dela. Agora, se eu pegar aqui, ó, vou juntar aqui, deixa eu dar um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aqui está a nossa circunferência, né? Aí eu vou pegar aqui, ó, vou medir a distância aqui do A para um ponto aqui na circunferência. Pronto. Olha, tá vendo esse segmento aqui AB? Olha bem aqui, eu sei que está um pouco pequeno, mas ó, aqui diz quanto ele vale. Ele vale 3, né, que foi justamente o que a gente calculou. Aí deixa eu ver se eu consigo aqui animar. Deixa eu olhar para esse ponto aqui. Animar. Pronto, olha aí. Ó, tá bem animado, né? Aqui, ó. Então, ó, note que, o que eu quero que vocês percebam? Esse ponto que está andando aqui, ó, é o ponto B. Vocês reparem, deixa eu dar um zoom aqui. Reparem aqui, gente. Aqui tinha que crescer mais. Aqui, ó, o ponto B, ele está mudando de coordenada, né? Ó, por isso que ele está aqui, ó. Só que, mesmo ele mudando de coordenada, esse meu F aqui, ó, ele está mudando de valor? Não, né? Ele está o quê? Igual a 3. Então, por mais ó, que você caminhe na circunferência, a ideia é justamente essa. Você pode caminhar à vontade. As coordenadas, elas vão mudar. Isso é óbvio. Porque, como eu falei, né, cada ponto do plano é um ponto diferente no R2. Só que a essência, no caso aqui, ó, o valor de cada ponto desse até o centro vai continuar o mesmo. Se não continuasse o mesmo, se eu pegasse qualquer ponto e a distância do ponto para o centro não fosse igual a 3, significa que ele não estaria nessa circunferência. Mas nesse caso aí, todos os pontos estão. Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bem fácil a aula de hoje, né? Beleza. Nas próximas aulas, a gente vai ver outras coisas. Só ficou faltando, gente, a equação da esfera, tá? Mas a gente pode ver isso na próxima aula também. Então, agradeço demais a participação de vocês. Muito obrigado e a gente se vê por aí, tá bom? Até mais.